Bom dia, meus amores. Agora nós voltamos aqui com o quê? Com a nossa disciplina de história. Nós vamos ver aqui a importância da criação do gado, porque ele foi importante, né? Então abram o livro para vocês acompanharem na página 183, que diz assim, ó: o gado, principalmente o bovino, ele foi um dos motivos que levou os portugueses ao interior do Brasil, né? Lembra que ele ficou mais na parte litorânea e aí depois eles foram entrando para dentro do Brasil. E aí a gente chama para a parte do interior, que era para ver, né? Explorar mais as riquezas que nós temos no Brasil, né? Nós não tínhamos, nós temos ainda no Brasil. Então, os portugueses, eles trouxeram para o Brasil bois e vacas, né? Que ajudavam no desenvolvimento dos engenhos de cana-de-açúcar, não é isso? E aí o que acontecia? As forças dos animais eram usadas o quê? Para moer a cana, né, de açúcar, e também para o transporte da cana-de-açúcar até os portos, né, para levar os nossos recursos que eles enviavam lá, né, isso, para a Europa, né? O couro, ele era utilizado para fabricar o quê? Roupas e os móveis. O leite e a carne eram usados para a alimentação. Aí o que acontece? O que tinha aí? Qual era a importância dos vaqueiros? Os vaqueiros, quem eram eles? Eles eram os homens livres, que eram o quê? Escravos que estavam o quê? Libertos naquele momento, né? Como também os indígenas e os mestiços que ali encontravam, né? Eles trabalhavam nas fazendas de café, amansavam, marcavam e ferravam um boi. Como era, professor, o pagamento desses vaqueiros? O que acontece? Eles moravam nas fazendas, cuidavam do gado, aí eles faziam o quê? O pagamento dos vaqueiros era chamado de quê? De partilha. Como era feita essa partilha? A cada 4 bezerros que nascia, era o pagamento do vaqueiro. Vamos supor dizer, nascia 4 bezerros e ele tirava como seu pagamento. Era dessa forma que acontecia aí, viu? E o curtume era o lugar onde os bois, né, eram ferrados, né? Ainda hoje acontece essa tradição. Alguns de vocês já têm essa intimidade, né, de ir com o papai lá na roça ou em qualquer lugar no interior, né? A gente sempre chama o interior. Vamos ver o gado, o bezerro que nasceu. E aí tem que fazer o quê? Tem que ferrar o bezerro para dizer que é de fulano de tal. Então, essa atividade aqui, essa cultura deles, ainda permanece até hoje nos dias atuais. Principalmente para nós aqui do Nordeste, aqui na nossa região floriana, né? Isso aqui já é da nossa prática. Passa a página, na 184, diz o quê? A criação do gado no interior. Como que aconteceu essa criação do gado no interior? O gado criado nas fazendas era uma prática, com o tempo ele mostrou-se o quê? Pouco adequado. Então, o que acontece? Veio essa prática, a criação do gado e tal, foi bom, mas depois foi o quê? Perdendo mais espaço. Aí depois o quê? Por que ele perdeu o espaço? Primeiro deixa eu justificar. Por que ele perdeu o espaço? Pelas plantações de cana, né? Porque eles prejudicavam. Obviamente, eles iam lá e comiam, né? O pasto, né? Isso são as folhas da cana. Então, eles foram perdendo esse espaço e aí decidiram o quê? Colocar ele em apenas um determinado local para ficar melhor a criação, né? O trabalho com o gado. Então, dessa forma eram feitos, né? E as fazendas, elas eram localizadas, gente, longe dos engenhos de cana, né? Isso era um problema, porque a carne se estragava facilmente. O que acontece, gente? Aí, quando ele diz aí que teve essa atividade pecuária, eles colocavam o gado, né? Colocaram o gado para longe por causa da cana, a plantação de cana, estavam ganhando bastante dinheiro. Aí, o que acontece? O gado teve que ficar longe. Com isso, teve o quê? Teve uma consequência por causa da distância.
E as pessoas precisavam se alimentar. Aí o que acontecia? Como passavam dias e dias viajando, eles comiam sim da carne, tiravam o couro do gado era feito o quê? Que até hoje nós sabemos, era feito cintos, bolsas, enfim, para outras atividades. E a carne eles faziam o quê? Eles salgavam a carne, colocavam no sol, porque dura muitos dias, naquela época não tinha geladeira, então eles conservavam a carne de sol por muitos dias dessa forma. Salgava, colocavam no sol para secar, para poder eles terem o quê? O alimento da carne. E assim aconteceu até o que? O desenvolvimento da geladeira, né? Isso, gente. Então, essa atividade do gado, ela foi muito importante nesse período. Logo após, nós tivemos o quê? Qual o período? O período republicano. Passa aí lá para a página 187. Por que a criação do gado foi importante, né? Para nós, porque ele foi de grande, suma importância, né? Porque também nós tiramos muito dinheiro, ou seja, as pessoas antigamente tiraram muito dinheiro, como também Portugal tirou muito dinheiro, né? Várias riquezas, vários recursos naturais aí com a criação do gado. E aí também veio o que? O sistema industrial, bem aí no gado. A gente vai aprofundar isso lá no 5º ano com a professora de vocês, ok? Com certeza ela irá falar para vocês como aconteceu a criação desse gado bem mais profundo, por quê, né? Porque que só uma determinada região cresceu e as outras ficaram de fora aqui no Brasil. Então, aqui é só dando uma pincelada, né? No 5º ano e para frente que vocês vão aprofundar mais ainda esse conhecimento. Logo depois veio o que? O período republicano. Nossa, por que houve esse período republicano? Olha só o que diz no início. As condições favoráveis ao plantio de café, a mão de obra barata e os grandes lucros obtidos com a exportação do produto tornaram o Brasil o mais importante produtor do café do mundo. Então, o café, essa parte do café foi muito importante, né? Por essa razão, alguns grupos sociais, durante o império de Dom Pedro II, né, fortaleceram em especial os fazendeiros. Por que esse grupo, juntamente com os militares, se fortaleceram? Porque quando Dom Pedro II assumiu, o grande imperador, né, assumiu o seu trono, com ele teve que fazer várias reformas, e com isso, mexeu em quem? Mexeu aqui nesse pessoal, nos fazendeiros. Por que, tia? Porque era da seguinte forma, os fazendeiros compravam os escravos. Então, os escravos trabalhavam da pior forma possível, sem ganhar dinheiro. E eles tinham muito recurso, eles ganharam muito dinheiro, os grandes fazendeiros, não é isso? E aí, o que acontece? Dom Pedro II teve que, o quê? Com isso vieram várias propostas para que Dom Pedro deixassem os escravos livres. Com isso, vocês sabem que teve o quê? A lei do ventre livre, né? A lei áurea, deixando todos os escravos livres. E aí os fazendeiros não queriam que isso acontecesse, porque senão quem era que ia ressarcir o dinheiro para eles dos escravos livres? Então eles ficaram com raiva e aí se juntaram em um grupo para o quê? Tirar Dom Pedro do poder. Vamos já conversar sobre isso aí. Passa a página que aí, ó, na página seguinte diz: Brasil República, por que não mais a monarquia? Monarquia, vocês não podem esquecer, é no período do quê? Dom Pedro I, que fez a primeira Constituição em 1834, tentando organizar a casa aqui no Brasil, foi onde foi criado os poderes legislativo, executivo, jurídico e o poder moderador, que quem comandava? Ele. Eu é que mando, né? Nos demais poderes, e tudo tem que passar pela minha ordem, pela minha vistoria. Mas aí, devido a alguns problemas lá em Portugal, ele foi embora e deixou quem? Dom Pedro II. Para quê? Como imperador do Brasil, para organizar a casa e comandar o Brasil. O que acontece? Olha aqui o que acontece aqui. O que acontece nesse momento aí? Como, gente, nós sabemos que o trono tem que ser passado de pai para filho, né?
aí Dom Pedro I foi embora, deixando quem? Seu filho Dom Pedro II, né? Que era o primogênito, primeiro. Então, todo primeiro filho, né? De um rei ou de um imperador tem que assumir sua cadeira. Logo depois, quem viria para assumir? Quem era o primeiro filho de Dom Pedro II? Quem era? Bem vem dizendo, Princesa Isabel. Só que Princesa Isabel, gente, era casada com um francês. E aí o pessoal aqui com medo, porque também teve alguns movimentos que vocês vão aprofundar o conhecimento lá no 5º ano. Tiveram alguns movimentos que pessoas como professores, militares, Força Armada, né? E alguns, não é partido, mas algumas pessoas que eram conservadoras, outras liberais, né? Isso, alguns grupos, né? Não estavam de acordo com as ações de Dom Pedro II. E aí eles falaram assim, olha, a gente tem que tirar ele daqui, porque senão o Brasil volta de novo a ser colônia de um outro país aí. Quem sabe da França? Gente, por que da França? Porque Princesa Isabel era casada com um francês. E eles estavam com medo dessa parte. E também pelas atitudes de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II reinou durante 50 anos. Mas aí ele fez algumas coisas que não foi assim de acordo com as pessoas, principalmente as pessoas mais ricas. Aí o que acontece? Passando aí na 189, diz assim, que Dom Pedro deixou seu território brasileiro 2 dias depois. Só que antes, vamos lá. Eu esqueci de focar aqui, ó. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas, elas dirigiam-se para a Praça da Aclamação, que hoje é a Praça da República no Rio de Janeiro, né? Cercando o quartel-general, onde estavam reunidos ministros do imperador Dom Pedro II, né? E as Forças Armadas, elas estavam sob o comando de quem? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Isso, que ele foi um influente, um grande colaborador, reunindo essas pessoas para o quê? Para diminuir a força de Dom Pedro II. E aí, com isso, Dom Pedro II reconheceu, né, as suas atitudes, decidiu então ir embora, voltando com a sua família para Portugal. Aí o que acontece? Quem foi o primeiro presidente da República no período republicano? Foi quem? Foi Marechal Deodoro da Fonseca. Assim, né, tendo também o vice, outro militar, que foi quem? Floriano Peixoto, não é isso? E o Floriano Peixoto, depois que Marechal Deodoro da Fonseca saiu, ele foi o segundo presidente do Brasil, né? Assim, quem decidiu que ele seria o presidente foram quem? Foram as pessoas ricas, as pessoas que tinham poder, principalmente, né, a influência das pessoas bem poderosas. Então, era dessa forma que acontecia. Não é como hoje que nós temos aqui o voto, né? Eu vou votar em quem eu quiser, que nós temos a democracia. Não é assim. Nós passamos por várias turbulências. E aí, o que acontece logo depois? Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo, como que se dá a República, ou seja, a nova República, que aí entrou o quê? A Carta Magna, né? Primeiro veio a primeira Constituição em 1834, logo após, como o Brasil saiu da monarquia, nós temos agora uma república. Então, foi instituída uma nova Constituição que se chamou a Carta Magna, não é isso? Que é um documento que norteia o quê? Todos os princípios de uma nação. Então, uma organização da nação. Esse período, gente, como república, ele é dividido da seguinte maneira. Eu quero que vocês acompanhem no livro de vocês na página 189. Aí, nesses retângulos aí, rosa, República Velha. Como foi
dividida aí. Primeiro foi dividida em 1889 a 1891, a República da Espada. De 1891 a 1930, República do Café com Leite. Nós vamos aprofundar isso aqui, vocês vão aprofundar no próximo ano, tá? República Nova, como foi dividida? Ela foi dividida em 3 períodos: a Eras Vargas, a República Populista e a ditadura militar. E nós temos o quê? A Nova República. O que é a Nova República? São os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, gente, essa foi a nossa aula, né, de história. Eu não aprofundei muitos pontos, porque vocês vão ver, né, no próximo ano, né, bem mais profundo, e porque vocês são pequenininhos para poder compreender que nós vamos começando a ter o quê? Essa proximidade com nossa história, né? Principalmente essa história do Brasil que passou por grandes turbulências, né? E aí a gente precisa compreender o passado para entender o que nós estamos vivendo hoje e o porquê que muitas coisas necessitavam de mudança, não é isso? Vamos agora para a nossa atividade, meus amores. Bora lá. Fazer a atividade da página 185, 186, passando a 190, 191 e 192. Qualquer coisa, me chama no privado. Estarei à disposição de vocês. Beijos e fiquem com Deus. Tchau.